Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso aqui no ambiente virtual. Mais uma aula de Microsoft Word e peço que vocês desde já abram aí o Word de vocês, porque hoje vem bastante conteúdo novo para a nossa aula e vai ser legal se você puder acompanhar aí junto com o seu computador. Caso não, anote, busque o máximo de informações aí para quando você tiver a oportunidade de estar no computador, seja um computador pessoal, de alguém que você tenha, tá? Você possa praticar, ou até mesmo quando nós retornarmos à aula, você ter o máximo de conteúdo aí para podermos treinar, praticar e tirar qualquer tipo de dúvida que possa a vir, tá bom, galera? Mas é importante que a gente pratique ou que a gente busque o máximo de detalhes e de conhecimento de cada ferramenta para que, uma vez tendo esse conhecimento, quando nós colocarmos em prática, a gente entenda e saiba o que cada recurso desse vai nos possibilitar de fazer, já que nós temos bastante recursos dentro do programa e hoje nós vamos aprender mais recursos e mais ferramentas que vão fazer toda a diferença aí na hora de nós criarmos os nossos documentos. Beleza, galera? Na aula passada nós falamos aí sobre o grupo fonte, né? E entendemos como funciona a formatação, né? O que é a formatação e as ferramentas de formatação principais existentes aqui no grupo fonte. Entendemos aí cada uma delas na prática na aula passada e na aula de hoje, inclusive eu vou aqui abrir aí o mesmo documento, né, o mesmo arquivo. Vamos falar aí sobre os alinhamentos existentes aqui no grupo parágrafo, beleza, galera? Que a gente ficou aqui de falar com vocês. O parágrafo, galera, o grupo parágrafo vai ter uma ferramenta bem interessante aqui, bem importante para o nosso trabalho, que são as ferramentas de alinhamento, tá? O que seria esse alinhamento? É o posicionamento do seu documento, do seu texto dentro do documento Word, tá? Por exemplo, aqui o meu título, nesse momento, ele está centralizado. Por padrão, ele vem o texto alinhado para cá, para o lado esquerdo da folha, né? Mas nesse caso, ele estava centralizado. Então, para a gente entender, primeiramente, nós precisamos selecionar os objetos que serão alinhados, tá? Primeiro, nesse caso, eu vou trabalhar com título. Eu posso selecioná-lo, ou eu posso dar apenas um clique aqui nessa linha, tá? Ele já entende que eu quero alinhar toda essa linha aqui, tá? Toda essa área. Então, ele está alinhado à esquerda, que é o padrão, tá? Deixei agora ele alinhado do jeito que ele já vem. Aqui, nesse segundo botão, é o centralizar, para que eu possa posicionar o texto exatamente no meio do documento, no meio da folha. Eu também vou ter a ferramenta alinhada à direita. E eu vou ter a ferramenta justificar, que também é um alinhado à direita, ou melhor, um alinhado à esquerda. Porém, ele tem normalmente espaçamentos maiores entre as palavras no documento, tá? Então, se eu der um justificado aqui, ó, vocês vão ver, ó, que ele vai distanciar mais as palavras do que o alinhado à esquerda, por exemplo, tá? Então, esses são os 4 alinhamentos principais: alinhado à esquerda, centralizado, alinhado à direita e justificado, tá? No caso, o título será centralizado, né? O título é interessante que ele fique no meio, no centro. E o conteúdo, ó, vou selecioná-lo clicando e arrastando. Deixa eu selecionar e arrastar aqui o conteúdo. É que o meu mouse está dando uma pequena falha aqui. Deixa eu ver se vai. Se não for dessa forma, eu utilizo um outro recurso, um outro atalho. Então, vou selecionar esse texto, beleza. Aqui embaixo tinha um conteúdozinho a mais aqui que a gente não vai usar. Então, vou selecionar todo ele aqui, ó. Nesse caso, eu cliquei no começo, pressionei o Shift, cliquei no final, selecionou todo o conteúdo, né? O título já foi. E vou alinhá-lo aqui de modo justificado, tá? Ó, justificar. Então, é muito comum que a gente justifique o conteúdo ou alinhado à esquerda, é o mais comum, tá? Porém, qualquer necessidade vocês podem utilizar aí o centralizado e alinhado à direita, quando houver necessidade. Aí vai de documento para documento, tá? Depende. Existem casos e casos, tá, galera? Beleza, galera. Então,
nós entendemos aí como é que funciona o nosso alinhamento, né? O alinhamento aí de texto, que é bastante importante, tá? Outra ferramenta que existente aqui no grupo parágrafo é o espaçamento entre linhas, que também é bem importante, entre linhas e parágrafo, né? E é bem importante porque em alguns momentos eu vou precisar espaçar o conteúdo do título para o conteúdo, ou linha abaixo de linha, eu vou precisar de um espaço maior ou menor, e eu consigo regular isso através do espaçamento entre linhas. Clicando aqui nessa opção, ó, eu cliquei no título. Agora eu posso definir, por exemplo, o espaço que vai ter entre o título e o início do conteúdo, por exemplo, o primeiro parágrafo, né? A mesma coisa poderia ser feita se eu quisesse espaçar entre linhas, tá? Ó, entre uma linha e outra, como vocês podem ver. Então o espaçamento pode ser maior ou até mesmo menor aqui, ó, 1,0. Tá? Também é um recurso bem interessante que em alguns momentos também será utilizado, tá? E aqui eu também tenho a ferramenta avanço e recuo de parágrafo, que vai servir para o seguinte: eu vou clicar no início do parágrafo, digamos que eu queira avançar um pouco esse parágrafo, ó, eu vou utilizar a ferramenta avançar ou aumentar o recuo, tá? A mesma coisa acontece se eu quiser voltar, ó. Beleza? Ela tem esse objetivo aqui. Se eu quisesse, por exemplo, afastar a primeira linha, der um avanço só na primeira linha, eu viria aqui, ó, no grupo parágrafo, aqui no botãozinho que eu tenho aqui no cantinho, ó, é um botão de menu. Cliquei, ele vai abrir um menu de opções. E aqui, ó, eu vou escolher a opção espaçamento, ó. Espaçamento Perdão, galera. Eu vou escolher aqui a opção recuo, tá? Espaçamento não. Vou escolher a opção recuo, especial, primeira linha, e aqui eu vou escolher o valor, tá? Aqui ele já vai dar um preview aqui pra gente, ó. 1,25 é o exemplo. Se eu ajustar aqui, ele vai dar mais ou menos, tá? Vou deixar aqui 1,5. Vou dar um OK só para vocês entenderem aqui, tá? Deixa eu só dar um desfazer e fazer novamente. Vou deixar 1,25 mesmo, tá? Voltei ao padrão que estava aqui, ó. 1,25, primeira linha. Para vocês entenderem, ó, que é a famosa margem, né? Que a gente tem no início do texto. Então, caso você precise inserir uma margem no começo do texto, um espaçamento vazio no início do texto, no primeiro parágrafo, você pode utilizar essa regrinha utilizando a opção recuo, menu especial, colocando primeira linha e o valor, tá? Então também tem esse recurso que é bem interessante. Se você precisa separar o conteúdo do seu texto em tópicos diferentes, marcar esses tópicos separadamente, você pode utilizar a ferramenta marcador, tá? Ou marcadores, também conhecida como marcador de parágrafo, tá? Então, se eu quisesse separar aqui um conteúdo com marcador, é só clicar onde eu quero colocar um marcador, escolher aqui o símbolo do marcador, existem alguns modelos. Feito isso, é só você marcar a opção, tá? Então, poderia escolher isso para cada parágrafo, por exemplo, e fazer essa marcação aí de parágrafo através do recurso marcadores, tá? Também existe o recurso marcador de numeração, tá? Ao invés de ele colocar um ícone, ele vai colocar um numeral aqui na frente, ó. Vendo? E aqui você tem as opções de numeração que você deseja, tá? Ele vai ser bem utilizado para listas, né? Para fazer algum tipo de lista aí no seu documento. Mas aí, como eu disse para vocês, existem casos e casos, então os casos podem variar aí, mas uma lista cai perfeitamente aí para a ferramenta marcadores de numeração, porque você automaticamente, quando dá um enter, a numeração vai ser continuada embaixo. Então, se você colocou lá um 1 lá embaixo, ó, por exemplo, coloquei um marcador, número 1, digitei. Quando eu der um enter, lá, ele já vai colocar o número 2, preenchi, número 3, preenchi, número 4 e assim sucessivamente. Não querendo mais uma marcação, você clica
novamente lá no ícone, ele vai deixar apenas os marcadores de cima, e embaixo você pode digitar manualmente, normal, sem o marcador, tá, galera? Então aí só para vocês entenderem melhor como esse recurso funciona, tá certo? Maravilha, galera. Eu vou deixar aqui apenas um trecho do texto para ficar um pouquinho mais fácil a gente poder trabalhar. Vou falar um pouco sobre a ferramenta Estilos agora. A ferramenta Estilo, galera, ela basicamente vai permitir que você insira algo pronto, né? Uma formatação pronta, já salva no seu Word em qualquer trabalho que você tiver, ou qualquer projeto que você tiver de texto, tá? Então digamos que eu quero aqui, ó, aplicar um título automático. É só eu clicar aqui, ó, nas opções de título, e aí eu já tenho alguns modelinhos aqui, como vocês podem ver, ó. A mesma coisa acontece com os subtítulos, né? E aí eu tenho aqui trechos para ênfase, vou selecionar aqui o conteúdo. Vou selecionar o conteúdo aqui, ó. Tem os trechos de ênfase, ó, que é para você destacar o texto, ênfase sutil, ênfase intensa, letra forte, com negrito, uma citação. Então tem vários modelinhos, como vocês podem ver, prontos de texto. Então basicamente a ferramenta Estilo vai permitir que você aplique algo pronto, né? Um recurso pronto aí, uma formatação pronta já salva dentro do Word, facilitando aí a elaboração do seu trabalho, tá? Se você quiser criar um estilo do zero, você também pode. Você pode vir aqui, por exemplo, formatar, né? Vou mudar aqui o tipo de fonte, vou deixar Verdana, vou aumentar um pouquinho o texto, vou fazer algumas pequenas modificações só para a gente entender, tá? Eu vou colocar aqui uma fonte de cor verde, um alinhamento centralizado aqui, só para vocês entenderem, tá? Pronto. Feito isso, galera, eu vou clicar aqui, ó, na setinha de baixo, salvar seleção como estilo rápido, ou seja, precisa estar selecionado para entender que isso aqui é o que deve ser salvo, tá? Salvar a seleção como estilo rápido. Aqui eu posso colocar o nome do estilo. Estilo novo, só como exemplo. Ok. E pronto, galera, tá lá, ó. Tá salvo lá o novo estilo. E aí, ó, ele vai ficar normal aqui o texto como ele já estava. E a qualquer momento, se você quiser aplicar esse estilo novo, ó lá, você clica, pronto, ó lá. O estilo que eu criei já pode ser aplicado em qualquer documento que eu quiser, tá? Então não vou precisar mudar tipo de fonte, tamanho, alinhamento, nada disso toda vez. Eu posso simplesmente salvar o estilo que normalmente eu utilizo e eu posso aplicá-lo clicando apenas em um botão, né? Fica muito mais fácil e simples, tá? E nesse caso eu vou voltar aqui à formatação normal, vou resetar aqui a formatação e vou excluir esse estilo, tá? Já que foi só um pequeno exemplo para vocês entenderem o que é o estilo, como é que eu faço para criar um novo. E aí para você excluir o estilo, ó, botão direito do mouse, remover da galeria de estilos rápidos e pronto, ó, vão ficar os estilos que já existiam aqui. Mas é assim que a gente procede caso a gente queira criar um estilo padronizado ali, que toda vez que eu precisar utilizar, não vou precisar voltar do zero, simplesmente clico na opção de estilo e o estilo já é aplicado diretamente do texto selecionado. Ok, galera? Então, muito fácil, muito simples, porém ajuda bastante aí e facilita bastante na elaboração de novos documentos, tá? Uma outra ferramenta interessante aqui é o localizar e substituir. Vou desfazer aqui um pouquinho só para voltar ao texto, para eu explicar para vocês de uma forma mais legal aqui, mais detalhada. Então, o localizar e substituir que nós temos aqui no cantinho, ele vai servir para que eu possa localizar um texto e, caso haver a necessidade, eu possa substituir esse texto, tá? Então, como eu quero substituir, eu vou clicar direto no substituir, porque ele já possui os dois recursos, tá? Tanto localizar quanto substituir. Aqui é o localizar, ou seja, se eu quiser pesquisar uma palavra, aqui já é para substituí-la, tá? Então, se eu quiser se eu quiser localizar, vamos começar primeiramente falando sobre localizar.
digamos que eu procure aqui pela palavra documentos. Vamos ver se eu tenho ela aqui. Documentos ou documento? Eu tenho lá embaixo aqui. Vê uma que esteja no texto mesmo. Digamos que eu queira localizar aqui a palavra informática. Só como exemplo, ó. Olha lá, beleza. Cliquei, digitei informática, cliquei em localizar ou dei enter, já grifou para mim a primeira palavra. Se eu quiser localizar as próximas, eu clico novamente, olha lá. Ele vai achando as palavras que eu desejo, tá? Até o final. Depois que ele terminar de localizar, ele te dá essa telinha informando que já concluiu a pesquisa, tá? Se você quiser substituir, você vem aqui na opção substituir e escolhe aqui qual é a palavra que você quer alterar. Então, se eu quero alterar a palavra informática e substituir por uma outra, por exemplo, tecnologia, só para a gente ilustrar, é só eu clicar aqui, ó, em localizar para ele grifar a palavra onde ele está lá embaixo. Vou voltar para o topo. E aí, digamos que eu queira substituir essa palavra, ó. Então nesse caso eu vou clicar em substituir, olha lá. E aí ele colocou lá, ao invés de informática, ele colocou tecnologia, importância da tecnologia nas empresas, tá? Se você quiser substituir todas as palavras informática, é só você clicar em substituir tudo. Se você quiser definir quais palavras devem ser alteradas, você vai clicando em localizar até chegar na palavra que você deseja alterar. Ok, gente? Então agora eu vou fazer o inverso, tá? Eu vou pedir para o Word localizar para mim a palavra tecnologia e substituí-la por informática, tá? Se você puder fazer isso aí também, faça junto comigo, tá? Vamos localizar próxima. Ela localizou a tecnologia que eu desejo, vou substituir. Beleza. Agora sim deixei do modo normal como já estava antes, tá? Então essa é a ferramenta localizar e substituir no Word. É uma ferramenta relativamente simples, mas é bem interessante, principalmente quando eu tenho várias palavras iguais, preciso localizar uma específica, tá? Ou apenas localizar, ou até mesmo fazer uma alteração caso haja necessidade, beleza, galera? E uma última dica importante aí, legal, caso você precise fazer uma formatação ou algo no documento inteiro, você pode utilizar o recurso selecionar, aqui ó, a opção selecionar, e aqui você vai ter a opção selecionar tudo aqui ó, como primeira opção. E aí vai facilitar bastante aí para você selecionar todos os dados. Existe um atalho ó, que vai aparecer aqui no balãozinho, que é o atalho Ctrl T, tá? Ctrl mais a letra T também seleciona todos os itens, todas as palavras ou todo o texto digitado no documento, então isso facilita bastante o processo de seleção. Ok, gente? Bem, galera, essa foi a nossa aula de hoje, esse foi o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Na próxima aula tem muito mais. Já peço para que vocês venham praticar criando estilos, alterando esses estilos e fazendo a prática aí do localizar e substituir no seu documento de texto, ou até melhor, deixa eu mostrar aqui um outro documento para vocês e eu vou pedir para vocês fazerem a alteração, tá? O que vocês vão fazer aí, ó? Vocês vão digitar apenas essas palavras aqui, ó, uma embaixo da outra, tá? Deixa eu explicar certinho para vocês, ó. Vocês vão digitar uma embaixo da outra, ó. PC, Enter, vai dar um Enter, digita Windows, dá um Enter, digita MD, dá um Enter, digita Microsoft. Em seguida, o que vocês vão fazer? Ó? Vocês vão fazer a alteração, assim como está aqui no exemplo, tá? Então a palavra PC, você vai usar o localizar e substituir, vai alterar, vai substituir pela palavra computador, ou seja, localizar, PC, substituir, você vai digitar a palavra computador
e vai dar um comando substituir, tá? Dessa forma. Então vai ficar só o computador aqui em cima. Não precisa ter a setinha e nem a outra palavra do lado, apenas as palavras iniciais, e aí você vai pedir para alterar por essas aqui que estão ao lado, tá? Apenas uma atividadezinha para a gente treinar, para a gente praticar aí e não ficar enferrujado, tá? Brevemente estaremos aí juntos praticando mais e mais o nosso conteúdo de informática, mas para que você possa já ir praticando, treinando, exercitando, faça aí a localização e a substituição desses itens. Fechou, galera? Bem, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Desejo a todos aí um bom descanso, uma ótima semana. Se cuidem, cuidem da sua família. E a gente se encontra na próxima aula. Qualquer tipo de dúvida, volta o vídeo, ouça novamente, veja novamente. Mesmo assim, não conseguindo, procure-nos. A gente está aqui para ajudar vocês. Teremos o maior prazer em ajudar, tá bom? Então é isso, galera. Até a próxima aula. Tchau, tchau. A gente se vê lá.